Tudo certo, agora sim, estamos ao vivo. Eu sou a Tati Ribeiro e hoje a gente vai falar de análise sensorial na indústria farmacêutica. E para isso eu tenho uma convidada que eu trouxe aqui para conversar com vocês. Nossa convidada é a Ana Paula. Oi, Ana. Oi, Tati, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Tudo. E você, tudo certinho? Tudo jóia. Ô, Ana, você consegue abaixar um pouquinho o seu celular para eu ver mais o seu rosto? Perfeito. Melhorou? Perfeito. Muito bom, Tati. É Posso um contar? prazer estar aqui com você, é uma honra o seu convite. Desde já te agradeço muito pela participação. Imagina, o prazer é todo meu de ter você aqui para compartilhar suas experiências com a gente. E eu queria contar para o pessoal também que é a sua primeira vez, né? Exatamente! Aquele friozinho na barriga tá incrível. Estou estreando Primeira na vez. live. É isso aí, mas vai ser incrível, com certeza, porque é muita história para contar, né, Ana? Tem bastante história. Ô, Muito Ana, bom. então começa contando pra gente, por favor, como que você conheceu a Sensorial, como que você se encantou pela área? Bom, o sensorial é algo inédito, mágico, que uma vez que a gente entra, dificilmente a gente quer sair, porque realmente assim Concordo. é uma ciência muito linda, né? E o sensorial, 20 anos atrás, praticamente, eu caí de paraquedas, porque fui fazer estágio, então fui fazer uma entrevista de estágio, já tinha feito iniciação científica na faculdade, aquela coisa toda. E o que eu realmente queria era conhecer como é que era a indústria, né? Imagina, uma engenheira, né, engenheira química, tem que conhecer como é a indústria. Mas eu não tinha a mínima ideia que sensorial existia, até porque em alimentos se vê como disciplina. Uhum. Mas se for analisar para a parte de outras áreas, a gente conhece de formas bem distintas, eu diria. Acaba não conhecendo durante a graduação e depois vai talvez cruzar com a Sensorial no mercado de trabalho, né? Só. Exatamente. E eu entrei numa indústria de aromas onde é muito forte a análise sensorial. Mas até então, 20 anos atrás, nem assim era tanto, né? E então, o que aconteceu? Eu fui fazer entrevista de estágio, tinha uma vaga lá para tal da análise sensorial, e estudos com consumidores e tal. Eu falei, vamos lá, né? Conhecer do que se trata, conhecer a vivência na indústria e tal. E quando eu cheguei lá para fazer a entrevista, minha gestora falava assim: você vai fazer painéis, você vai fazer painéis. Eu falei, nossa, que painéis que eu tenho que fazer, né? Mas enfim, né? Tô aqui para aprender, então vamos lá. E foi aí que eu conheci a tal da história do painel, porque vem Painel até do bem inglês rápido. o panel, né? E aí, traduzindo, virou painel. E nada mais, nada menos era do que as rodadas de avaliação que me encantaram muito, porque você tem a parte treinada, a parte descritiva, que você consegue falar muito sobre o perfil sensorial de cada produto, descrever, enfim. E por outro lado, essa interação com o consumidor, que é a coisa mais linda que tem. Porque a interação com o consumidor, a gente realmente consegue entender o que o consumidor, que somos nós, na verdade, né? Mas cada consumidor aí é o seu produto, consegue entender o que o consumidor realmente está almejando, se a gente está atendendo a expectativa dos nossos consumidores. Ô, Ana, e só porque você citou isso, você tem preferência entre parte analítica e consumidor? Eu senti ali uma puxada de sardinha para consumidor. Olha, Tati, eu diria que depende muito da época, mas eu gosto muito das duas porque elas se complementam muito bem. Então, se você tem essa parte de conhecer muito bem o seu produto, saber muito bem do que se trata que você está oferecendo para o consumidor, você consegue fazer a magia acontecer, ou cruzando as duas áreas, ou Com sub-áreas. certeza. O mundo ideal, né? Exatamente.
É E mesmo. aí, você cruzou com essa história de ter que fazer painel na indústria de aromas e como que você lidou com isso? O que que aconteceu depois? Aí, acho que eu gostei um pouquinho, porque eu fiquei 14, quase 15 anos na indústria de aromas, sendo que Olha, um desses anos foi na parte de controle de qualidade. Então, no controle de qualidade, eu acabei conhecendo bem essa parte também de liberação de lotes, como é que funcionava, né? Porque até então eu conhecia a parte de desenvolvimento, então inovação, redução de custos, enfim, essa parte toda a gente conhece do desenvolver do produto, o que marketing quer, o que P&D quer. Por outro lado, não conhecia a outra ponta, e foi muito bom, porque eu fiquei um ano lá na liberação de lotes, mas assim, para mim era um pouco rotina demais, né? A pessoa não gosta tanto de rotina, e então todo dia era, pegava o padrão, degustava, mas tem a sua riqueza porque a gente evitava que tivesse uma rejeição do cliente, porque a gente tem que mandar um produto suficientemente bom, né, para poder ter essa aceitação do cliente, para poder ter aprovação do cliente quando chega lá para a produção do cliente. Então eu conheci a outra ponta. E aí, numa dessas, eu acabei tendo a oportunidade de voltar para a parte de desenvolvimento de produtos. Voltei, fiquei lá uns bons anos e desenvolvendo painel treinado. Depois, isso morava em Taubaté, quando eu mudei para São Paulo de novo, desenvolvendo painel treinado, né? Todo o trabalho de formiguinha, muito bacana. E depois fui para a indústria farmacêutica, fiquei 2 anos e meio lá, e onde eu aprendi muito também. Foi assim um aprendizado bem interessante, porque quando você fala de aromas e tal, você tem aquela magia. Quando você fala da indústria farmacêutica, você tem muito mais a relação de adesão a um tratamento do que propriamente incentivar o consumidor a ter aquele impulso, a consumir realmente o seu produto. e Então, além de aí, você mudar, desculpa, Ana, além de imagina. você mudar de aroma para fármacos, você mudou de uma indústria B2B, né, onde o foco é encantar o seu cliente, para uma indústria B2C, que aí tem que olhar para o consumidor final, tem que ter um olhar maior para o consumidor final. Então, foram duas mudanças significativas aí, né? Bastante, bastante. E essa questão da indústria de aromas, ela te traz muito essa liberdade um pouco de lidar muito mais com as emoções, né, do que propriamente a farma. A farma ela acaba sendo um pouquinho mais engessada, mas também é um mundo muito bacana. Então a gente tem aí as duas experiências de formas bem diferentes. E como foi essa mudança, assim? Como que você se capacitou para atuar em sensorial de fármacos? Porque a maior parte da literatura que a gente encontra é para alimentos. E aí? Exato. Teve E, muita a- adaptação? Como é que foi? Já tinha e algo aí, estabelecido? Ou você teve que criar várias coisas? então, é um pouco diferente, mas a base é a indústria, a engenharia de alimentos, né? Ela foi a grande precursora de tudo aí, porque graças a ela é que a gente tem a análise sensorial muito bem consolidada. Então, eu diria que a gente tem basicamente três grandes mundos. O primeiro, o de alimentos, que hoje é muito bem consolidado, passando aí para a questão de fragrâncias, cosméticos, que foi uma segunda perna da parte de análise sensorial, e a questão de farma e outros produtos acaba sendo também um pouco Ixi, acho disso, que eu né? perdi a Porque Ana. você tem que adaptar o produto e a metodologia. Os dois têm que cruzar muito bem para a gente poder trabalhar. Então, com isso, a gente tem alguns cuidados que a gente tem que ter quando a gente fala de farma, porque você está tratando basicamente, de certa forma, são consumidores, mas não deixam de ser pacientes. Então, uma vez que você está falando com esses consumidores, você não quer que ter como uma batata frita que se fala, nossa, é o melhor produto do planeta, então vamos consumir. A expectativa é, eu preciso ter adesão a um tratamento.
principalmente, muitas vezes é um suplemento alimentar ou algum tipo de medicamento um pouco mais leve, mas que você tem que tomar com uma certa frequência, enfim, tudo isso a gente precisa ter esse cuidado, até porque são coisas distintas aí. E aí, o que que acontece? Quando a gente fala da indústria farmacêutica, eu tenho que ter um cuidado com o paciente, com o consumidor, e com isso eu preciso ter um suporte clínico, porque aí entra um médico também me auxiliando. Porque esse médico, ninguém é melhor do que ele sabe qual é a dosagem que a pessoa pode tomar, de repente, de algum medicamento. Então, tudo isso a gente precisa realmente adequar, principalmente essa questão dosagem consumidor, para que a gente não dê mais princípio ativo do que o consumidor pode consumir naquele dia. Então, isso Ana, é muito crítico. e aproveitando essa questão de consumidor, como que é o recrutamento dessas pessoas? Você, quando vai testar um medicamento, já pega pessoas que usam aquele medicamento, elas vão usar aquele medicamento, elas ficam com ele em casa e usam quando tem necessidade, e aí te respondem em questionário. Como que funciona isso, essa dinâmica? Aí, Tati, a gente acaba fazendo muito mais uma simulação do que propriamente consumir quando a pessoa está com um sintoma, por exemplo. Porque, como eu te disse, a questão é adesão ao tratamento, né? Então, eu preciso ter um mínimo de aceitabilidade daquele produto para aquele consumidor. E aí, Não é o que que eu você vai faço? buscar uma super aceitação, né? Não, exatamente, não. Mas eu preciso ter alguém que realmente consuma aquele tipo de produto para aquele determinado sintoma. Então, por exemplo, é um medicamento para dor de cabeça. Então, eu preciso de pessoas que costumam consumir medicamentos para dor de cabeça. É Que um xarope? conheçam outros, né? Exatamente. Que tenha o mínimo de contato com o produto para que eu não pegue uma pessoa, até porque eu tenho a questão de eventos adversos. Então, imagine se eu pego uma pessoa que nunca consumiu nenhum medicamento e, de repente, eu falo, você está convidado para fazer nossa análise sensorial. E, de repente, empola toda a pele dela. E aí, como é que faz, né? Então, a gente tem que ter esse... demais. Então, a gente tem que ter esse cuidado com quem realmente já tem algum contato, seja com o produto, seja a junção, né? O sintoma, enfim, mais o produto. Entendi. E olha aqui a Elaine perguntando. A Elaine é aluna da análise sensorial na prática. A Elaine está Legal. perguntando se a maioria dos remédios são testados. Elaine, a gente procura muito avaliar o quê? A questão do sabor do medicamento. Então, a gente não foca em eficácia, nada disso. O máximo que a gente pode pensar, mas muito sutilmente, é na percepção. Vamos supor, esse sabor. Vamos supor que é um produto calmantezinho, aí é de maracujá. Ele te dá a sensação de que você vai ficar calmo quando você tomar? Mas não é a maioria. A gente também tem que ter um crivo muito grande com relação a isso, porque tem, por exemplo, medicamentos controlados, esse nem pensar. Então, a gente tem que ter uma noção também de tipos de medicamentos, de tipos de princípios ativos, que a gente pode avaliar. Imagino eu que é sempre uma avaliação de custo-benefício, né? O quanto que aquela sensorial vai beneficiar com que o consumidor tenha adesão realmente ao tratamento, né? O quanto que isso é essencial para ele aderir ao tratamento, né? Sim, exatamente. Exatamente isso. E muitas vezes a gente avalia até a questão da concorrência. E outra, se eu posso não, se o princípio ativo ele não interfere no sabor, por exemplo, do produto, eu elimino então o princípio ativo daquela minha avaliação. Eu coloco basicamente placebos para fazer a avaliação. E agora, se eu tiver, por exemplo, o concorrente que tem princípio ativo, aí eu não tenho como tirar o princípio ativo do produto pronto do concorrente para poder fazer a avaliação. Mas sempre que a gente pode, a gente não coloca o princípio ativo. Entendi.
Ana, nessa sua experiência na indústria farmacêutica, você lidava com medicamentos, lidava com outros tipos de produtos também? Também com dermocosméticos, aí entra a questão de protetor solar, entram os hidratantes para tratamento também, então entra essa parte de dermocosméticos e a parte também um pouco de né, nutracêuticos, que aí entram as vitaminas, os suplementos, e esses, inclusive, são os que a gente acaba focando mais para fazer uma análise sensorial. Porque esse sim eu preciso ter uma adesão maior e muitas vezes um tempo maior também de avaliação daquele produto, enfim, daquela categoria de produto. E aí, quando você vai para essa categoria que o tempo de uso é maior, muda um pouco o seu foco, aí o que você vai buscar, por exemplo, num teste com o consumidor. No medicamento era, eu não preciso de uma super aceitação, só preciso de adesão. E agora, quando você fala dos suplementos e dos dermocosméticos, aí sim você busca uma super aceitação? É desejável, Tati, aí sim. Mas eu tenho também a questão que tem algumas limitações técnicas. Então, eu posso ter, por exemplo, um suplemento que ele não dissolve super bem. Então, eu não posso esperar dele também uma super aceitação. Então, o meu padrão de ação ele está sempre relacionado ao tipo de produto que eu tenho e principalmente ao tipo de produto que eu tenho. E são produtos onde você encara limitações técnicas muito frequentemente, né? Bastante. Chegou uma pergunta aqui do Caio, ele perguntou, e com a adição do princípio ativo, não há mudança no sensorial de gosto, mesmo que bem sutil? Acho que ele estava falando se referindo àquela questão de que na sensorial de medicamentos, quando possível, se faz sem o princípio ativo, né, Caio? Sim, aí, Caio, é muito caso a caso mesmo, porque se a gente vê que assim é muito, muito sutil e entra na questão do custo-benefício, né? Essa relação ela sempre acaba sendo fundamental. Então, se é mais interessante eu ter a percepção real do sabor, aí sim eu não tenho como escapar e coloco um princípio ativo. Por exemplo, se eu for avaliar uma dipirona, eu tenho um super sabor amargo aí que interfere muito. Agora, obrigatoriamente eu tenho que colocar. Agora, se eu tenho um produto que não tem essas características e eu consigo ou minimizar ao máximo, então eu prefiro fazer geralmente sem o princípio ativo. Eu vejo que é importante pontuar que se você estiver falando, por exemplo, de alimentos, de bebidas, de cosméticos, aí a gente sempre busca avaliar o produto como ele seria em sua versão final. Sim, sim. Só exatamente. que quando a gente fala de medicamentos, o cuidado com o paciente pesa mais do que isso. Exatamente. Então é melhor você fazer uma sensorial sem o princípio ativo, mas que não vá trazer risco àquelas pessoas, do que você fazer uma sensorial com o seu produto final mesmo, com o princípio ativo e tudo mais, e correr o risco de causar algum dano para alguém, né? Sempre esse equilíbrio. Exatamente. Se bem que a gente tem uma questão também, que até para nossa segurança, a gente passa pelo comitê de ética em pesquisa. Então, toda análise sensorial com medicamento, seja com ou sem princípio ativo, a gente passa pelo comitê de ética em pesquisa. Que aí é uma equipe multidisciplinar que avalia todos os critérios, toda a forma de avaliação, todos os riscos, até análise estatística. Então, todo detalhamento eles avaliam, entendem como é que está o estudo, para que a gente possa fazer a parte de execução desse estudo. Então, isso é fundamental, até, por exemplo, eles podem barrar e falar assim, olha, esse produto que vocês estão querendo fazer análise sensorial, desculpa, mas ele compromete muito por alguma razão, então não vai fazer. Porque aí muitas vezes também acaba intercorrendo na parte de estudos clínicos, que não é a nossa área. Então, aí a gente tem que separar isso também muito bem.
Os estudos clínicos, eles dão, às vezes, você pode até colocar alguma pergunta ou outra, se a pessoa gostou ou não, mas foge do nosso escopo da análise sensorial. E também pode ter interferência, né? Você fazer o estudo clínico com o sensorial junto, porque a pessoa está ali numa situação que não necessariamente é a situação que ela estaria consumindo no dia a dia dela, tem um monte de controle, tem um monte de exame que ela tem que se submeter e tudo mais, né? Exatamente, Tati. Não é o modo mais real possível. Exatamente, perfeito. Ó, a Beatriz aqui, saudade também, Beatriz, bom te ver aqui na live. Um monte de gente aqui com a gente, viu, Ana? Que bacana. Legal. E deixa eu te perguntar uma coisa em relação a métodos sensoriais. Os métodos, eles são... Você falou que usa a mesma base, né, de uma análise sensorial de alimentos, de bebidas, de cosméticos, para fazer sensorial de medicamentos, de suplementos, de dermocosméticos. E aí, todas as metodologias da análise sensorial você costuma utilizar, ou tem alguma que não funciona muito bem, usa para várias finalidades, usa em P&D, usa em qualidade, como é que é esse uso da sensorial nesse contexto? Olha, Tati, eu diria que a questão é muito mais relacionada ao produto, em experimentação, mas em geral dá para a gente traduzir toda a metodologia. A gente consegue trazer de alimentos para farma também. Em geral, sim. Claro, às vezes a gente tem uma questão de quantidade para experimentar, tem alguns ajustes práticos para serem feitos, mas não dá para serem aplicados, sim. Perfeito. E como é como é dentro da empresa essa relação de sensorial com outras áreas, como, por exemplo, P&D, marketing, qualidade, porque sensorial é uma área que tem contato com várias outras, né? E a gente tem que permear muito entre as áreas, porque às vezes marketing está falando uma coisa, P&D está falando outra, e a gente vai costurando, né? Nossa, acho que nosso maior desafio é esse alinhavamento de todas as áreas, né? Até porque P&D geralmente tem aquele produto que, porque a pessoa fez, é o queridinho dela, né? E marketing, por outro lado, muitas vezes quer lançar algo que P&D não quer. Enfim, né? A gente tem algumas questões nesse sentido, mas a nossa tarefa é exatamente costurar para que saia o melhor produto para o nosso consumidor final. E o que eu vejo muito, e até falei lá de trás, né, de 20 anos atrás, que a gente não sabia nem o que era sensorial direito, não precisa ir muito longe. Num passado aí muito recente, de talvez 5, 10 anos, sensorial era sempre colocado como suporte. Então, assim, se der a gente faz sensorial. Talvez, se der tempo, se tiver orçamento. Então, assim, sensorial era muito suporte. Até que a gente começa a entender um pouco mais, num passado mais recente, que sensorial não é suporte, sensorial é super estratégico. Porque você dá muita assertividade para P&D, então não é ficar criando 1000 fórmulas para chegar numa que talvez o consumidor goste. Não, você já dá um direcional mais bacana para o seu desenvolvimento. E o mesmo lá na outra ponta, quando você fala de qualidade também, porque você mantém a padronização dos lotes que são entregues para o seu cliente final, para o seu cliente como indústria. Então, por isso é muito importante. E, inclusive, quando eu trabalhei na indústria de aromas, eu lembro direitinho, assim, para mim é fotografia total, ou um vídeo, melhor dizer, o CEO falou com todas as letras, sensorial deixa de ser uma área de suporte, passa a ser uma área estratégica, sensorial, e estudo com o consumidor. Porque realmente a gente tem que entregar para o consumidor o que ele espera, né? Tem que ter essa conexão, essa questão da nossa, a marca que o nosso cliente tem que fazer essa conexão com o consumidor dele. Então isso é fundamental. Perfeito, é isso mesmo. Eu compartilho da mesma visão.
E a questão é que muita gente ainda não conhece a análise sensorial, né? Como você falou, você mesma conheceu a sensorial só quando chegou no mercado de trabalho, né? Vindo de uma Exatamente. formação de engenharia química. Então, tem muita empresa ainda, tem muita gente ainda que precisa conhecer dessa área, conhecer dos benefícios e trazer para a sua realidade também, né? Com certeza, faz toda a diferença. Ô, Eu Ana, tive um produto que foi muito interessante também, que era um produto que um snack, ele veio mudando, um salgadinho, ele veio mudando ao longo dos anos, né? Aquela coisa de, vamos baratear, enfim. E o produto chegou num ponto que a empresa falou assim, nossa, esse produto não tá legal, né? Não é esse produto que eu conhecia, que eu fiz lá atrás. E para nossa, digamos que surpresa, né, mas isso só depois de muita conversa com o consumidor, muita análise sensorial, muito entendimento de perfil sensorial do produto, nós chegamos à conclusão de que o melhor produto para aquele momento era realmente o atual e não aquele que tinha sido feito, porque os consumidores, digamos que cresceram, né, então eram outros consumidores que estavam vindo para aquele produto. Então, deu uma diferença muito grande em termos até de aceitabilidade do produto inicial para o produto atual, e o produto atual como sendo um vencedor frente ao produto inicial. Que, assim, eu particularmente, né, e aí entra essa questão, porque eu particularmente prefiro o produto anterior, né, muito mais intenso em sabor, tem as suas características aí. e a questão também da memória sensorial, né? Porque a gente tem também toda a parte da análise sensorial ligada a emoções, né? Então, o que que aquele produto te evoca quando você consome? Para você que conheceu ele lá no passado, você vai lembrar daquelas emoções do passado, mas aquelas características do produto ali não são aquelas características que você via no Exatamente. passado, né? Tem muito essa questão emocional, é muito legal. Tem, demais. Principalmente nosso olfato e nosso paladar, eles falam muito essa questão emocional. Isso é bárbaro. Com certeza. É. Ô, Anny, agora você está partindo para um desafio novo, né? Decidiu seguir carreira na consultoria em análise sensorial. Então, quais são os seus planos aí para frente? É isso. Bom, Tati, comecei meu Insta relativamente recente, né? Então Tá já aqui é na descrição para quem quiser seguir. Deixei aqui Ikigai bacana, Sensorial. bacana. E inclusive o nome foi criado com muito carinho, né? Porque tem essa questão de realmente ter um propósito e dentro da análise sensorial. E então, quando a gente fala, inclusive, do Ikigai, é isso, né? Essa questão de você ter um propósito, de ter os seus valores dentro do que você está fazendo. E quando eu decidi, optei pela parte de consultoria, foi muito essa questão de o tratamento mais humanizado e muito pontual para cada cliente. Por quê? Se eu pegar dois exemplos bem simples até, se eu pegar uma farmácia de manipulação e pegar uma indústria farmacêutica, eu tenho dois clientes completamente diferentes. Cada um tem as suas questões, cada um tem os seus valores, cada um tem o seu produto, cada um tem o seu perfil de consumidor diferente. Então, cada um tem as suas necessidades. Então, por isso que esse lado consultivo veio muito nesse sentido de trazer uma solução realmente para a marca se conectar com o cliente dela. E aí, com isso, vem a parte de consultoria, tanto de P&D, quanto na questão de qualidade. Tem, inclusive, alguns treinamentos também que englobam, né, em company, inclusive. E então, tem aí algumas novidades chegando também, devagarzinho aí, trabalho de formiguinha, né? Legal, né? E um ponto que eu queria comentar sobre isso que você falou, que é super importante mesmo, a gente saber adaptar, no seu caso, né, da consultoria, saber adaptar a realidade do seu cliente, mas para quem está hoje na indústria, que ainda não aplica análise sensorial, saber aplicar também as técnicas da análise sensorial para o contexto que ela vive ali, né?
Porque a literatura traz tudo muito lindo e maravilhoso, mas às vezes você não tem tudo que você precisa ali, né? Para aplicar sensorial. Você não tem na mão aquelas cabines lindas, branquinhas, luzes de todas as cores e tudo mais. Então, é essencial isso de adaptar, independente da realidade da pessoa, né? Exato, porque minimamente que você consiga aplicar uma análise sensorial, a sua assertividade lá na frente é muito maior e tem a questão de você minimizar aí fracassos também de, principalmente pequenas empresas que estão começando, tem todo um esforço, às vezes para fazer um produto ou um portfólio de produtos, às vezes ela não coloca o portfólio ideal lá na frente. E aí, como é que fica, né? Então, por isso que a gente, com embasamento na parte de sensorial, a gente já consegue trazer respostas para minimizar essas questões e ter sucesso no lançamento do produto dos nossos clientes. Perfeito. É melhor fazer uma sensorial adaptada às condições que você tem do que ficar esperando a oportunidade de fazer uma sensorial perfeita e até lá ter um monte de produto indo pro buraco, né? Com certeza, com certeza. Isso inclusive, o legal é que esse é o princípio nosso, né, da análise sensorial, né, de quando surgiu a escala hedônica, que é aquela questão, né, de soldado que vai para a guerra. Não adianta ele ter uma alimentação super saudável, a ração, no caso, só que ruim, porque ele não come. E soldado desnutrido perde a guerra, né? Então, considerando isso, é que chegou aí a escala hedônica que veio nos ajudar muito. Essa história é ótima da escala hedônica, realmente, né? Se eles não quisessem consumir, não dava certo. E me conta uma curiosidade, assim. Pensando aí, quantos anos são anos de carreira na sensorial? 19. 19. Pensando em todos esses 19 anos aí de experiência, qual foi seu teste mais difícil? Olha, Tati, tive vários desafios, vários perrengues, mas acho que um até relativamente mais recente foi um de um produto que é para cólica menstrual. Então ele é tipo um adesivo. E esse adesivo, a ideia era entender por que tinha tanta reclamação do produto. Aí nós fizemos o entendimento pensando, bom, o produto não está aquecendo, o produto isso, o produto aquilo, como é que tá, não está funcionando, funciona, não? Aí o que aconteceu? Quando nós entregamos para as consumidoras, falamos use e pronto, elas colocaram o produto e a gente viu que pelo modo de uso que estava, não estava coerente, não estava condizente com o que elas estavam fazendo. Então, aí a adaptação não foi nem a questão, o produto funciona ou não funciona. A questão foi um passo anterior, que assim, como é que está o rótulo? Então, a questão que começou com a parte de desenvolvimento foi cair lá em marketing. Opa, peraí, não é assim que funciona, né? Então, pensando em questão de desafio, esse foi assim um bom desafio, porque a gente acabou tendo que envolver aí as diversas áreas para solucionar essa questão. Para se conversarem, né? E sabe o que eu achei muito legal também desse exemplo que você citou? É a questão de que muitas vezes na sensorial o nosso foco principal é o produto, mas às vezes é legal você expandir um pouquinho os horizontes, né? Você testar também embalagem, você testar a comunicação ali e ver como tudo funciona junto. E a sensorial te possibilita isso, né? Exatamente. E o legal é que você não tem interferência da marca para falar assim, é a marca X que eu estou avaliando, que o consumidor está avaliando. É realmente a questão aí de uma recompra do produto, né? Então, tanto o modo de uso está sendo correto, ou enfim, como a questão da recompra mesmo. Isso é fundamental. Perfeito. E uma outra pergunta que eu queria te fazer, como é que é estatística para você? Você já teve medo dela? Você tem medo dela? Tem pesadelos à noite? Como é que é isso? Olha, Tati, a estatística para mim nunca foi um problema, digamos assim, mas não amo de paixão.
E aí, Uhum. inclusive, quando você fala essa questão, é analítico, consumidor e tal, um pouco que a minha tendência é a consumidor, muitas vezes, é pela questão de falar, poxa, agora tem que fazer análise estatística. Por outro lado, a estatística ela é um recurso fabuloso. Então, quando você começa a descobrir, começa a clusterizar, começa a se divertir mesmo com ela fica muito mais, inclusive, muito mais palatável, né? Então, ela faz parte, né? Então, ela tem que caminhar sempre em conjunto com a gente, porque ela é a base, uma base muito grande para sensorial. Eu fiz essa pergunta aqui só para convidar o pessoal para a live de amanhã, porque amanhã eu vou Ah, trazer o Bruno, que trabalha com psicometria e análise quantitativa de dados. E aí o nosso tema é não tenha medo da estatística. bacana, muito E bom. aí eu quis aproveitar que você está aqui, porque eu sei que muita gente que trabalha com sensorial não gosta muito, ou já teve medo em algum momento, até se familiarizar um pouquinho, né? Então queria aproveitar também e convidar todo mundo para assistir amanhã, que a gente vai desmistificar um pouco isso. Isso é muito bacana. E é bem o que você disse, porque depende muitas vezes de como é que a gente recebe o primeiro impacto, né? Como é que a gente aprende a estatística, né? Porque para mim foi muito tranquilo, assim, me foi passado de uma forma muito amigável. Então, ela não assusta. Agora, se você chega e fala, olha, a estatística está aqui, joga um negócio esquisito, aí você cria uma barreira também, né? Isso tem toda uma questão de barreira psicológica, até para falar assim, nossa, como é que Sim, fica? Né? Então, realmente assim, a forma como, para tudo, né? A forma como a gente aprende faz muita diferença. e também tem a questão de que às vezes na faculdade a gente aprende a fazer todos os cálculos na mão, né? E assim, Sim, existe software para facilitar a nossa vida. Depois no mundo real não precisa, né, fazer cálculo na mão. exatamente. A gente foca muito mais no cálculo do que no para que é a estatística, né? Exato, exato. E aí é um número zero na questão na prova, mas na vida real pode ficar despreocupado. É bem melhor, é mesmo. Tem A Sheila razão. está aqui, Muito a bom. Sheila tá aqui perguntando qual o horário da live de amanhã. Sheila, nossas lives elas são sempre às 20h19 aqui, só que amanhã nosso convidado não tem disponibilidade nesse horário, então essa semana só a live de amanhã vai ser às 19 horas, às 7 da noite. Aí as outras todas, quarta, quinta e sexta, vão ser às 20h19, assim como essa, tá bom? Aqui a Jagulhari, não sei falar. Ah, é a Júlia. Que para quem começa é mesmo difícil a estatística. Muito bom. Muito Ana, legal. para gente E fechar aqui o nosso assunto, eu queria que você deixasse para o pessoal uma dica para quem está começando, para quem ainda não criou coragem de aplicar sensorial e quer muito aplicar, por onde começar, né? Que dica você deixaria? olha, Tati, eu diria que assim, é a mesma história da estatística, né? A gente tem que começar pelo começo, porque assim, a ciência sensorial ela é muito linda e ela nos dá assim muita abertura para conhecer um campo, um universo fantástico. Mas começar pelo começo, a questão das metodologias tradicionais é importante a gente ter, porque elas são a base. E depois é fazer, realmente é pôr a mão na massa, ter essa coragem de fazer, não ficar, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Realmente vai e faz, porque a análise sensorial ela também é muito dinâmica, então todo dia tem novidade. Né? Então, se a gente pegar aí os congressos e tudo mais, cada vez mais inovadores, enfim, aí Hum, é muito importante essa coragem, eu diria, né? Para poder realmente aplicar e literalmente dar as caras e fazer porque resultados vêm muito consistentes, muito bons e minimizam, mitigam muitos erros aí que a gente pode evitar. com certeza. Então, começa aí pelo básico, né? Pelas partes mais tradicionais e depois é só decolar.
A partir do momento que as pessoas descobrem os benefícios da sensorial, realmente é só decolar, né? Exatamente. Isso mesmo. Perfeito. Ana, Bom, foi muito bom ter você aqui hoje. Não temos mais nenhuma pergunta aqui do pessoal, só elogios. O pessoal adorou a live de hoje. que Queria te bacana, eu que agradecer, agradeço. queria te agradecer demais pela presença aqui e desejar sucesso aí nessa nova empreitada na consultoria em sensorial para trazer benefícios para os seus clientes, trazer a personalização da sensorial para a realidade de cada um. E muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço todos vocês pela participação também. Muito bom. Estamos juntos aí na análise sensorial. O que precisarem, contem comigo. Isso aí, coragem, pessoal. Bora aplicar sensorial todo mundo. Obrigada por quem Exatamente. acompanha. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.